A paz do Senhor, guerreiras. Queridas, estamos no 11º dia da nossa campanha e nós estamos falando sobre sentimentos que podem estar enraizados nos corações, causando comportamentos ruins. No áudio anterior nós falamos do orgulho e nesse áudio nós vamos falar sobre a rejeição. Uma pessoa que tem um sentimento de rejeição enraizado no seu coração, amadas, ela vai ter uma dificuldade muito grande no seu relacionamento com Deus e também no relacionamento com outras pessoas. E por isso que nós vamos falar desse assunto, tá bom? Vamos ler aqui no livro de João, capítulo 6, versículo 37, que diz assim: Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, ou de maneira alguma, o excluirei. Excluirei está na versão King James atualizada. Na versão Almeida fala, o mesmo versículo, a palavra excluirei, que está na versão King James, na Almeida está lançarei fora. Ou seja, de maneira alguma o lançarei fora. Mas, amados, na versão NVI, está escrito assim, ó: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o rejeitarei. Deus, ele não rejeita ninguém. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 11, diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, não importa se você é gordo, é magro, é homem ou mulher, não importa se você é criança, se você é idoso, não importa se você é rico ou pobre, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Todo aquele que buscar o Senhor de todo o coração vai achar. Que a palavra do Senhor fala que e me achareis se me buscares de todo o coração. O que é coração? Pensamentos, sentimentos e vontades. Meditem lá em Jeremias 29:13, tá bom? Então, Deus, ele não exclui ninguém, mas nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração. À medida que você vai buscando a Deus, ele vai se achegar a você. Porém, o diabo, amados, ele luta para enganar as pessoas, lançando suas mentiras malignas. E muitas vezes fica colocando no coração das pessoas, na mente das pessoas, o pensamento, o sentimento de que Deus não a ama, que Deus esqueceu dela. Então, aquele sentimento de que foi abandonado por Deus. Mas Deus, ele não abandona ninguém. Lá no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 10, diz assim, ó: ainda que, o salmista Davi falando, e esse salmo aqui, esse salmo foi escrito por Davi em um momento muito difícil da vida dele, né? Um momento de fuga. E Davi escreveu assim, ó: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Se você for ver a história de Davi, você vai perceber que ele era um rapaz rejeitado até pelos seus irmãos, né? Quando o profeta Samuel foi lá ungir o rei de Israel, que era Davi, o pai dele chamou todos os irmãos, menos ele. Então, Davi, ele sabia o que era ter passado por uma situação de rejeição, mas ele sabia que Deus jamais o rejeitaria. E aí ele escreveu aqui, ó, Salmos 27:10, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele não nos rejeita, amados. Deus não nos rejeita, né? Agora vamos falar um pouco do que significa a rejeição, para que nós venhamos identificar se há esses sentimentos, a raiz desse sentimento em nossos corações. A palavra rejeição é uma palavra que vem do latim, significa atirar de volta. Então, vou dar um exemplo aqui bem claro. Quando uma pessoa ela faz um transplante de órgão, né? A pessoa precisa ali de uma doação de órgão, e aí os médicos fazem um transplante, e aí tem uma reação de anticorpos no organismo da pessoa que rejeita aquele órgão que foi transplantado. Então, por aí você consegue entender bem profundo o que é a palavra rejeição, né? A palavra rejeitar também significa lançar fora. Tanto que aqui, quando a gente leu aqui a palavra do Senhor, né? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, de maneira nenhuma o rejeitarei, porque tem esse mesmo sentido,
de largar, de demonstrar repúdio por alguém. E esse sentimento de rejeição é um sentimento que ele pode estar associado ao sentimento de abandono, de fracasso, de privação emocional, né? A pessoa se sente indesejado ali socialmente, em alguma situação. E muitas vezes esse sentimento, amados, começa até, tem origem na infância, na adolescência, né? Todas as pessoas é sujeita a passar por uma situação que a pessoa se sente excluída. Só que a gente tem que superar isso. Quando a pessoa não supera, aquilo fica enraizado. Porque geralmente deve ter acontecido em um momento que trouxe um certo, vamos dizer aqui uma palavra, trouxe um certo trauma à vida daquela pessoa. Mas não quer dizer que pelo fato da pessoa se sentir rejeitado, que realmente a pessoa foi rejeitada. Por exemplo, uma pessoa pode, na sua infância, ter se sentido rejeitado pelo seu pai ou pela sua mãe, pelo fato, por exemplo, da mãe ou o pai trabalhar fora e ter que deixar seu filho com alguém. Então, a criança ali, ela entende que ela foi rejeitada, mas não quer dizer que ela realmente foi rejeitada, entende? Ou, amadas, às vezes a pessoa, em uma determinada situação, realmente foi excluída ali, né, pelos coleguinhas da escola, grupos de afinidade, aquelas coisas, ou alguma outra situação em outro ambiente, que a pessoa não se sentiu bem-vinda naquele lugar. Mas isso não quer dizer que vai acontecer sempre. Só que uma pessoa que ela tem essa raiz de rejeição no seu coração, ela, mesmo inconscientemente, ela acaba achando que pode ficar sofrendo aquele sentimento ruim novamente. Então, o que vai acontecer? Ela vai procurar mecanismos de defesas, mesmo, como eu falei, mesmo de maneira inconsciente, entende? Então, o que a pessoa pode fazer? Ela pode ficar sempre buscando a aprovação das outras pessoas, para que as pessoas não a rejeitem, né? Ela pode deixar de fazer até aquilo que gosta, para ficar sempre agradando as pessoas. É claro que em determinadas situações a gente gosta de agradar as pessoas, a gente quer que as pessoas se sintam bem em nossa companhia, enfim. Mas quando isso é algo que traz como que eu posso falar aqui? Isso é algo rotineiro, que causa sofrimento na pessoa, então isso não é normal. A pessoa sempre está deixando de fazer o que gosta para fazer o que as pessoas gostam por causa da aprovação. É aquela pessoa que ela se preocupa muito com a opinião alheia. Olha, amadas, não tem como agradar 100% a todo mundo. Então a pessoa acaba sofrendo porque está sempre passando por situações assim. É uma pessoa que acaba sendo muito pessimista, acaba ficando olhando muito para o lado negativo da situação, das coisas, né? A pessoa que acaba se isolando, ela se isola socialmente justamente para evitar ser rejeitada, evitar o sentimento de abandono, aquele sentimento de fracasso. Então, ela acaba se isolando socialmente ou acaba também tratando as pessoas de maneira hostil, né? Tentando evitar ser rejeitado pelas outras pessoas. Então, isso interfere muito no relacionamento da pessoa. É uma pessoa que ela tem facilidade de sentir aquela sensação que não está sendo bem-vindo naquele lugar, sabe? E às vezes é coisa só da cabeça da pessoa mesmo, né? A pessoa fica com aquilo tanto na defensiva que às vezes uma coisinha que a pessoa fala, a pessoa já acha que é porque não está sendo bem-vinda. Então acaba se magoando com muita facilidade. Então isso não é bom. Isso traz complexo de inferioridade, traz até depressão. Faz com que a pessoa até recuse oportunidades boas por causa disso, perca boas oportunidades por causa disso. Amém, amadas? Então, nós devemos identificar esse tipo de sentimento. Como eu falei, o fato de você se sentir ou de alguém se sentir rejeitado não quer dizer que a pessoa realmente foi rejeitada ou está sendo rejeitada. Às vezes é coisa da cabeça da pessoa. A pessoa acha que ninguém a ama, né, que ninguém se importa. Às vezes as pessoas elas não sabem demonstrar muito o seu afeto, né? Às vezes a pessoa não sabe
demonstrar, mas isso não quer dizer que a pessoa não ama, entende? Então, nem sempre aquilo é real. É algo que a pessoa colocou na sua cabeça e ela começa a ter atitudes para evitar aquilo, só que essas atitudes acabam afastando a pessoa das outras pessoas, relacionamento com outras pessoas, inclusive do relacionamento com Deus. Porque a pessoa fica colocando na cabeça que Deus não a ama. Tem pessoas que ficam esperando que Deus fale com ela como se fosse uma pessoa, né? Um ser humano físico. E Deus, ele fala conosco de várias formas. Então a pessoa coloca na cabeça, Deus não fala comigo, Deus não usa ninguém para falar comigo, então Deus não me ama, Deus não se importa comigo. E começa a ter esse tipo de pensamento que atrapalha a pessoa a buscar a Deus. A palavra do Senhor fala, como a gente leu aqui em João 6,37, que Deus, ele não rejeita ninguém. Em Romanos 2,11, que Deus não faz acepções de pessoas. Então, amados, a gente tem que acreditar no que a palavra diz e não aceitar essas mentiras de Satanás. Lá no livro de João 3,16, fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, Deus enviou o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para morrer por nós. Isso é uma prova do amor de Deus para conosco, amadas. Isso é algo fortíssimo e a gente tem que se apegar a essa palavra. A gente tem que se apegar ao que a palavra do Senhor diz e não o que a gente pensa, porque a gente não vive direcionado pelos nossos sentimentos. Mas a gente tem que viver pela fé, sempre observando a palavra de Deus. Se a palavra do Senhor fala, é porque é verdade. E o próprio Senhor Jesus, ele sabe o que é rejeição. O Senhor Jesus, ele foi rejeitado pelos seus amigos, até pelos seus irmãos. Lá no livro de Lucas 17:25 diz, mas antes é necessário que ele aqui é o Senhor Jesus, sofra muito e seja rejeitado por essa geração. O Senhor Jesus, ele foi rejeitado, ele sabe o que é a dor de uma rejeição. E ele não rejeita ninguém, amados. Ele está sempre pronto a nos receber, a nos acolher, à medida que nós buscamos a ele. Então, creia no que a palavra do Senhor fala. Não se sinta assim. Entenda que não é porque você se sente assim que realmente é. Então, com certeza existem pessoas em volta de você que a ama sim. Às vezes não sabe demonstrar, mas não quer dizer que a ama. Imagine uma mãe que tem que sair para deixar um filho com alguém, precisar trabalhar. Quer dizer que ela não ama o filho? Não quer dizer isso. O filho pode até sentir rejeitado, mas isso não quer dizer que a mãe não ama, mas que teve que fazer isso, teve que deixar ele para ir trabalhar. Então a gente tem que olhar por esse ponto de vista, né, para que nós não venhamos ficar com o nosso coração pesado, pensando coisas que na verdade não é real. E não é o fato da pessoa ter sido rejeitada, uma vez que vai ser rejeitado sempre. Nós temos que vencer isso. Amém, amadas? Em nome do Senhor Jesus. Então, medite nessa palavra. E em nome do Senhor Jesus, se sinta amado por Deus, se sinta amado pelas outras pessoas. E olha, você não vai agradar a todo mundo, tá bom? Mas certamente você é amado sim, você é muito amada por Deus e pelas pessoas. Amém? Em nome do Senhor Jesus, fique na paz.